Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês e aqueça de muito amor o coração de todos. E o tema que Emmanuel escolhe para a nossa reflexão de hoje é Tende calma. O versículo que ele tira para embasar essa reflexão é do Evangelho de João, que está no capítulo 6, versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. O contexto desse versículo e dessa passagem, é durante o momento da multiplicação dos pães, Jesus sobe ao monte, senta ali com os discípulos e avista ali uma grande multidão se aproximando, E ele até questiona, Felipe fala: nossa, como que vamos conseguir pão para todo mundo comer? Quantos seriam necessários, E aí todos os discípulos ficam muito preocupados com como ia alimentar tamanha multidão. E aí ele fala assim que nem 200 denários talvez seria suficiente para alimentar uma multidão, de quase 5.000 pessoas. Então Jesus, com muita calma, diz a todos eles: fazei-o recostarem-se os homens. Havia muita grama no lugar, então recostaram-se e os varões em número de quase 5.000. E então Jesus rende graça aos pães, Tinham 5 pães e 2 peixinhos, então ele consegue multiplicar o suficiente até que toda essa multidão esteja farta, Ele menciona aqui, João relata isso para nós. André, o que Emmanuel interpreta para nós a respeito dessa passagem? Emmanuel, no começo dessa reflexão, ele relata exatamente o que você disse. Ele transcreve o que é que aconteceu, a preocupação dos discípulos, qual que foram as atitudes que eles tomaram de tentar resolver esse problema, Até que André chega até Jesus com um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. E aí que os discípulos ficam mais preocupados ainda, porque como que no meio daquele lugar, que eles estavam no meio da natureza, Como que eles iam arrumar pão para aquele monte de gente para sustentar aquelas pessoas? E aí Jesus, com muita calma, tendo muita calma, pede para eles, que se assentem, que fiquem calmos. É como uma pessoa que chega muito nervosa para te dar uma notícia e você fala: calma, senta, respira, E aí Jesus faz isso, ele pede calma para todos: calma, vamos ter harmonia aqui, não vamos criar uma desordem em cima de uma coisa que eu consigo resolver. E aí Emmanuel traz uma comparação que essa multidão de pessoas famintas e também os discípulos que estavam desesperados, que essa multidão de esfomeados e desesperados que somos todos nós, que temos necessidade e fome de um alimento espiritual, de um socorro material, e um atendimento, digamos assim, um atendimento fraterno que possa nos dar um conselho, uma ajuda naquela dificuldade que a gente passa. Então, o contexto que Emmanuel traz para nós é toda essa abordagem, toda essa calma que Jesus teve e do outro lado, toda essa perturbação que temos como aquela multidão, que temos fome, temos desespero, temos pressa. Duda, qual que foi o trecho que você selecionou para nós hoje? André, quantas coisas são possíveis, ser alcançadas, na paciência. E eu relatei aqui exatamente, escolhi um trecho dessa interpretação que o Emmanuel faz, que diz assim: naturalmente se desesperaram, a cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio, Emmanuel cita essa frase que resume bem aí o que a gente acabou de conversar aqui hoje, Para que Jesus pudesse operar o seu milagre ali, e alimentar toda aquela multidão,
ele precisou que fosse estabelecido um ambiente mais tranquilo, um ambiente de paz, né? E com essa paz, com essa calmaria, a partir do momento que todos se assentam, foi possível que todos alcançassem a bênção do alimento, né? Que todos ficaram saciados, mas também, né, como também para os discípulos, né, que também estavam desesperados ali, né, assim como nós somos nos dias de hoje. Então, todos ficaram calmos, né, esperando por esse auxílio e ele foi atendido. E todos ficaram muito felizes e satisfeitos. E por vezes é assim, né, que acontece aqui na vida, nos dias de hoje, né? A gente quer acelerar, a gente quer desesperar, a gente começa a pensar, nossa, mas como que eu vou conseguir? Como que a gente vai dar conta? A gente quer dar o nosso jeitinho, né? Mas Jesus, nesse ato tão sublime, ele mostra para nós como a calma e a paciência é uma grande virtude para ser praticada e ser vivida por todos nós, para que a gente assim consiga então alcançar aquela bênção, aquela graça que a gente tanto deseja. André, você tem uma história que possa amarrar esse conteúdo e exemplificar ainda mais aqui para nós? Tem. A história de hoje está nesse livro aqui, ó, Luz Acima, de Humberto de Campos, que na época, por problemas com a família do Humberto de Campos, ele resolveu, através do Chico, assinar Espírito Irmão X, né? Mas aqui é Humberto de Campos que narra essa história. Nessa história, se chama Do Aprendizado de Judas. Judas, ele era muito afoito, ele era muito apavorado e ele tinha como personalidade tomar frente das coisas de Jesus. Então ele queria que a boa nova fosse uma potência, fosse propagada de uma maneira rápida e que chegasse a todas as pessoas. Então ele mesmo, por conta própria, ele elaborou um fundo monetário. Então era ele quem recebia as doações que as pessoas, né, que através das curas de Jesus, dos ensinamentos, as pessoas se sentiam realizadas, reconfortadas, e elas, como uma maneira de retribuir aquela bênção que elas recebiam, elas doavam um dinheiro. E era Judas quem recolhia esses fundos. Só que Judas, como era muito afoito, além disso, ele julgava demais as pessoas. Então, às vezes uma pessoa que vinha até ele entregar um dinheiro, né, ali de como um agradecimento, e ele já desconfiava daquela pessoa, falava assim: "Ai, fulano, conheço ele há mais de 20 anos, que tá querendo comprar um lugar no céu, esse aí não me engana não, ele pode enganar Jesus, ele não me engana". Então ele julgava várias pessoas, ele tinha essas atitudes. E às vezes os discípulos chegavam até ele, ia relatar: "Nossa, determinada pessoa mudou muito, né, ela se, digamos assim, se converteu, né, tá ouvindo a palavra de Jesus, ela se tornou outra pessoa", e aí o Judas já ficava com o pé atrás, e já dizia: "Ah, não sei não, hein, não sei não, porque aquele ali não muda fácil não". Então, com essa atitude que ele tinha, com esses comentários que eles fazia, ele acabou se distanciando dos outros discípulos, porque os outros discípulos percebiam assim: "Ah lá vem o Judas falar mal dos outros, lá vem o Judas julgar as pessoas", né. E aí, um dia, Judas estava caminhando com Jesus e ele começa a questionar a Jesus, perguntando quais eram os motivos que ele sofria tantas humilhações. E ele falou assim: "Noto que os próprios companheiros se afastam, cautelosos de mim. Não consigo fazer relações duradouras. Há como que forçada separação entre o meu espírito e os demais. Sou incompreendido de ver gastado pelo destino". É, por quê? Ele questiona para Jesus: por quê? E aí Jesus pensa, olha assim para ele, e ele estava com um choro contido, sabe? Ele estava triste, porque ele estava se sentindo uma pessoa muito menosprezada, muito esquecida. E aí eles continuaram andando até que eles chegaram a ter um poço de água muito limpa.
que eles acostumavam tomar água ali naquele poço. E o Judas, naquele desespero dele, naquele apavoramento, ele meteu a mão na água assim para poder tomar água. Só que no que ele enfiou a mão dentro da água, ele pegou no fundo. Aí pegou aquela lama, aquele lodo, tudo que tinha no fundo e aquilo subiu. Aí ele falou assim: "Nossa, mas que infelicidade! Olha o que aconteceu com a água, só porque eu estou cheio de sede." Aí Jesus respira e responde desse jeito para ele. Eu vou ler aqui, porque Jesus, quando fala, a gente tem que ler, porque é difícil interpretar. E Jesus fala assim para ele: "Neste poço singelo, Judas, tens a lição que desejas. Quando quiseres água pura, retira com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando tiveres sede de ternura e de amor, faz o mesmo com teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa, sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo." Então Jesus, com essa atitude do próprio Judas em tentar tomar água, Jesus explica para ele o que todo aquele apavoramento dele estava causando nas outras pessoas, né? As pessoas estavam vindo até ele, ó, recebe-lhes a cooperação afetuosa. As pessoas estavam cooperando, estavam doando um dinheiro que eles tinham para poder ajudar. E ele já chegava julgando, né? Dizendo que as pessoas estão, não sei não, eu acho que ele está querendo fazer um mal. Então, Jesus traz todo esse ensinamento de que não julga os outros, não julga as outras pessoas, deixa as pessoas mudam, né? Então, assim, não cabe a você julgar a mudança daquela pessoa. A mudança é da pessoa, ela mesma tem que se sentir mudada. Ela não precisa de um carimbo ou de outro falar, nossa, aquela pessoa mudou. A pessoa mesma tem que sentir. Então, Judas, nesse momento aqui no livro, fala que faz um silêncio muito grande, porque Judas entendeu o que ele estava fazendo, o comportamento que ele estava tendo é que estava ocasionando toda aquela rejeição que ele estava tendo dos discípulos. Duda, qual que é a conclusão que você traz para nós desse capítulo de hoje? Bom, André, Judas ensina tanto para nós, né? Muitas vezes, né? Quem nunca, né? Nessa vida não foi afoito como Judas, né? Nesse exemplo do poço, né? Às vezes no desespero, quantas vezes a gente não piorou a situação ao invés de resolver? Ele estava ali cheio de sede, ao afundar o poço, ele dificultou o processo ali de saciar a sua sede, né? Porque ele sujou a água com toda aquela lama, né? E assim somos nós também aqui na nossa vida. Nós também, muitas vezes, pela falta da calma, da paciência, não conseguimos esse ambiente profícuo de aprendizado, onde a gente consegue tirar os melhores proveitos de cada uma da situação que nós vivemos. Essa semana, que a gente possa exercer a calma e na hora do desespero, que possamos fazer assim como toda aquela multidão, que a gente possa ouvir Jesus dizendo lá no fundo do nosso coração, no nosso íntimo, para que a gente assente, para que a gente acalme o nosso coração. Então, na hora que tudo parecer um turbilhão na nossa vida, que a gente possa se sentar, respirar um pouco, para retomar um pouco esse equilíbrio. Porque a gente aprendeu aqui hoje, né, que no calor do momento, sendo afoito, assim como Judas, a gente não consegue aprender e tirar os melhores proveitos. Eu então espero vocês na semana que vem para a gente junto continuarmos aqui, né, tecendo essa rede de aprendizado, de conhecimento que Emmanuel tem nos proporcionado. O tema da semana que vem se chama Padecer. É um versículo tirado do livro de Apocalipse, do capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Então, que vocês tenham uma semana muito abençoada, de muita calmaria, de muito exercimento da paciência. E eu espero todos vocês na semana que vem para a gente reunirmos aqui mais uma vez. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.